Olá, povo de Deus, tudo bem? Olá, famílias abençoadas, tudo bem? Bom, nós hoje viemos aqui partilhar um pouquinho da nossa história, da nossa família, como tudo começou, né, e como é hoje. Né? Eu me chamo Vanice, tenho 41 anos, sou membro consagrado da comunidade Servir, sou casada com o Elton, sou mãe desses dois milagres, que é a Maria Eduarda Angela Martins, tenho 7 anos. e o João Pedro Angela Martins, tenho 6 anos. Eu me chamo Elton, tenho 39 anos, somos casados já há 12 anos, para a honra e glória do Senhor. Mas antes de falarmos exatamente como foi o surgimento da nossa família, eu queria partilhar um pouquinho da minha história e a Vanessa da história dela. Bem, eu sempre fui de uma família tradicional, católica, sempre participei da igreja, dos trabalhos pastorais, sempre fui de pastoral ativo e foi um desses encontros pastorais, trabalhos pastorais que eu conheci a Vanice. Lá começou a gerar uma amizade, companheirismo, até findar, né, num namoro, noivado e o casamento, onde nós já estamos já mais de 15 anos juntos, né? Total conhecimento, namoro, noivado e matrimônio. Então, assim, eu começo já testemunhando para vocês que quando as coisas começam em Deus, tem praticamente 100% das coisas darem certas. Vale a pena você começar um relacionamento em Deus, confiando em Deus, fazendo a vontade de Deus. E sempre lembrando que a obediência gera providência. Depois nós vamos partilhar melhor um pouquinho sobre isso, tá ok? Vou deixar a Vanessa agora falar um pouquinho da história dela. Isso, eu venho de uma família, né, não tão tradicional assim, né, meus pais não eram casados, né, meu pai ficou com a minha mãe porque ela engravidou da gente, mim e do meu irmão, e venho de uma vida muito desregrada, né, uma libertinagem muito grande, e aí eu tive uma experiência com Deus, né, através da comunidade Servir, onde eu tive um encontro pessoal com Jesus. E aí eu sabia que eu não podia mais viver da mesma forma, mas ainda não sabia, não entendia muito bem como isso ia funcionar na minha vida. E aí a minha mãe, né, havia largado o espiritismo e estava começando a caminhar lá na paróquia Nossa Senhora do Amparo. E eu comecei a querer acompanhar ela, para fazer companhia, e já estava buscando uma nova história, né? E ali o Elton, ela me apresentou o Elton, ela conhecia o Elton lá, e aí eu me enganjei, comecei a participar da liturgia, fui ser orientadora de crisma, e nisso a gente criou uma amizade muito grande e fomos criando um grupo de amigos, né, de jovens que estavam buscando uma vida de santidade em Deus, né? Nós não tínhamos muita coisa na paróquia para a juventude, mas a gente se uniu para buscar isso. E aí foi numa dessas buscas que a gente foi para uma vigília, né, lá na Bom Pastor, lá em Copacabana, e ali que numa missa, né, eu tive uma experiência assim, profundíssima com Deus. E ali Deus rasgou meu coração e eu entendi que eu não podia mais ser da forma que eu tinha que ser. Né? Eu tinha que ser de Deus, inteiramente de Deus. Mas naquele tempo, naquele momento, né, não tinha conhecimento nenhum. Para mim, ser toda de Deus era ser freira. Então, comecei essa busca. Né? E nessa missa foi o padre Eduardo, o padre Dudu, que celebrou. E aí logo após eu encontrei com ele, um tempo depois, perto da minha casa, né, numa capelinha, e aí eu convidei ele para se tornar o meu diretor. E ali eu falava para ele que eu queria ser freira, e comecei essa busca com ele, né. Ele nunca deixou conhecer o Carmelo, ele brinca que se ele deixasse eu conhecer eu nunca teria voltado de lá, né, e aí nessa luta, né, de quase um ano e pouco, 3 anos mais ou menos, foi um ano e pouco a quase 3 anos, né, nessa busca de Deus. E aí nisso eu comecei a gostar do Elton. E aí eu disse pro padre que eu não queria falar para ele, né, que eu gostava dele. E o padre me deu como palavra de ordem que eu contasse para ele que eu fosse obediente. E aí eu fui obediente ao sacerdote, contei para ele que eu estava gostando dele. E aí o padre nos propôs um caminho diferente de tudo que a gente já tinha vivido, né? Que foi o discernimento de namoro. Como que isso funcionou, Vanice? Então, a gente não podia pegar na mão, a gente não podia beijar, a gente não podia sair sozinho, né? Então, não podia ter nenhum contato físico, né? Todo o nosso contato era de conversa, de carta, de coisas assim
e com muitos amigos. Nessa época fizemos muitos amigos, porque a gente queria estar junto, então a gente reunia todo mundo, né? Temos até a Nayara, que é a nossa madrinha de crisma, que é a nossa madrinha de casamento, né? E que sempre esteve muito presente conosco, né? Sempre nos ajudou muito. E aí esse período de discernimento foram 7 meses, né, de discernimento. No final de 7 meses o padre nos liberou para namorar. E a gente era tão amigo que a gente não conseguia se beijar. A gente levou quase uma semana, né, para poder conseguir dar o primeiro beijo, para poder dar o primeiro passo aí dessa nova fase, né, que seria a fase do namoro. E aí namoramos por quase 2 anos e 6 meses e Deus tinha pressa para nós, né? Deus nos pediu para casar. E aí nós tínhamos uma data no nosso coração, tínhamos uma data programada e o nosso fundador confirmou essa data sem a gente nunca ter dito nada para ele dessa data. E aí nós tínhamos a certeza e foi uma data muito significativa para nós, porque até hoje, né, Welton? Porque a gente de São Luís Gonzaga, São Luís Gonzaga ele é o patrono da juventude, que busca a santidade, né? Tanto que ele é o patrono dos seminaristas. E nós buscamos isso, né, diariamente, não só na época de namoro, mas isso é algo que se reflete no nosso matrimônio, na nossa vida pessoal, na vida dos nossos filhos, né? E aí nós casamos, 6 meses para casar. Fomos obedientes ao que Deus tinha nos pedido e nesses 6 meses Deus providenciou tudo. Né? Não tínhamos casa, não tínhamos nada, não tínhamos móveis, não tínhamos nada. Tínhamos uma cama, um fogão e um armário, que era meu de solteiro. Né? Mas Deus proveu uma semana antes de nós mudarmos para cá. Nós pegamos a nossa casa sem um centavo, 15 dias antes do casamento. A pessoa, o dono da casa, nos confiou a casa, né? Crendo, confiando em nós. E aí nós 15 dias antes pintamos a casa, com uma semana nós nos mudamos, né? Trouxemos as coisas para cá que nós tínhamos e aí começou toda a providência, né? E nesse tempo de noivado, né? Nós levamos 1 ano noivo, né? Para casamento. 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e alguns meses. E aí nós rezávamos todos os dias o texto da providência, né? Pedindo ao Senhor a providência para o nosso matrimônio. E aí, uma semana antes, né, nós recebemos a geladeira de presente, né, recebemos uma TV do meu trabalho, do meu chefe, né, e aí casamos. Deus proveu festa, Deus proveu todas as coisas. Né. Em uma semana nós viajamos, ganhamos também a lua de mel, tudo foi ganho, gente, graças a Deus. Muita providência de Deus. Foi muita providência. E aí viajamos, fomos 3 dias em Búzios, muita chuva. E muita providência também, porque muito tempo a gente não comprava roupa, né? Aí o dinheiro da gravata a gente foi para Cabo Frio, numa loja lá, né? Lembra disso? E compramos roupas de frio, porque a gente não tinha, né? Roupas de frio, roupas de inverno. E aí quando nós chegamos da nossa lua de mel aqui em casa, a nossa casa estava mobiliada. Né? E tinha sido o pessoal da minha loja, onde eu trabalhava na época, que havia se juntado e provido para nós, né? E assim, quando eu fui lá agradecer o vendedor, que era o cara que não me suportava, porque eu não permitia, né, as falcatruas, as coisas que aconteciam, que a gente sabe que acontecem em venda. E ali, quando eu fui agradecer ele bateu no meu ombro e falou assim, não agradece a mim não, porque quando Deus manda até o diabo obedece. Né? E tinha sido de verdade uma providência de Deus, foi para nos provar que Deus havia cuidado de todas as coisas. Né? Eu falava muito. E assim nós começamos a nossa vida matrimonial, né? A Vanice já estava frequentando mais assiduamente o Servir, né? A comunidade Servir. Eu também, através dela, comecei a frequentar também, comecei a fazer um caminho na comunidade, a consagrar as nossas vidas, né? A esse carisma Servir, qual hoje nós somos consagrados. E assim como nós começamos a caminhar junto com a comunidade, né? Já casados. E não pense que por ter sido obediente a Deus, por estar numa comunidade, que foi tudo maravilhas, não. Foi muito difícil no início, né? A questão da gestação da Maria Eduarda, então, que é a nossa primeira filha, foi muito complicado, algo muito delicado. Se a gente não tivesse em Deus, se a gente não tivesse realmente fazendo a vontade de Deus, de repente nosso casamento poderia ter terminado ali.
porque a Vanessa desejava muito ter já a Maria Eduarda, ter um filho. Eu não desejava tanto, por mim poderia esperar um pouco mais, mas era a vontade de Deus que a gente tivesse filhos, né? E cada vez que a gente tentava, né, a gestação, a gravidade da Maria Eduarda, não conseguia, era uma frustração muito grande para a Vanessa. E para mim nem tanto, que por mim eu poderia espaçar mais a gravidez. Isso levou a gente a conversar muito, começou a gente a dialogar muito e mais uma vez colocamos nas mãos de Deus. Confiamos em Deus, toda a preparação, fizemos tratamento, foram vários médicos para tentar ver, né, qual era o problema em relação a porque não consegui engravidar, né, se era o meu problema, se era o problema de Vanice, mas graças a Deus, mais uma vez, pela obediência, Deus gerou a providência, né? A Vanice vai contar melhor como foi a questão da gestação, do nascimento da nossa primeira filha, Maria Eduarda. Então, aí sempre foi, né, como eu falou, a providência de Deus na nossa história. Durante 4 anos, né, a gente lutou, porque desde que nós casamos, nós não casamos com a intenção de esperar para ter filhos. Então, nós, desde que nós casamos, nós começamos a tentar, né? Sempre fomos usuários do método natural de Billies. E aí a gente começou a tentar. Durante 1 ano, né, a gente tentou e viu que não acontecia. E aí eu comecei a buscar um médico, né, que era meu médico antes. E começamos a fazer todo o tratamento, toda a busca, né? E aí chegou um período, depois de 2 anos nessa tentativa, que eu precisei parar de trabalhar para poder continuar o tratamento, porque havia períodos que eu tinha que ir de madrugada, muitas ultras seguidas, dias seguidos, né? Às vezes a gente precisava ter relação e no dia seguinte correr para o consultório para poder investigar. E aí qual patrão que aceitaria isso? Né? Nenhum. Então larguei tudo para poder fazer o tratamento, usei medicamentos, né? Fizemos tudo que estava ao nosso alcance. E aí no final desses 4 anos veio a notícia, né, de que nós não geraríamos filhos, porque os meus óvulos eram doentes, né, e nem na inseminação, só se fosse com óvulos de outra mulher. E aí nós dissemos, para ter filho de óvulos de outra mulher, a gente tem filho do coração. Né? E aí, só que isso me trouxe, esses medicamentos me trouxe muito efeito colateral. E aí a gente começou a buscar o tratamento para eu ficar bem, né, de tudo que tinha acontecido. E aí, mas eu nunca desisti de pedir para Deus, sabe? Eu sempre rezava, foi o período que ele começou a rezar comigo, pedindo isso para Deus. Foi quando ele aceitou, né, esse fato de gerar. E aí a gente começou a rezar, pedindo ao Senhor, pedindo mais uma vez a providência de Deus. E aí no carnaval, né, do ano de 18? Não, Maria nasceu em 2012, no ano de 2011. No carnaval de 2011 eu tava muito chorona, chorava por tudo, brigava por tudo. Eu não entendia nada, né, do que estava acontecendo. E aí no mês seguinte, eu com uma febre, com mal-estar, achando que estava doente, com dengue, fui ao hospital. E aí nisso que eu fui ao hospital, eu falei com uma doutora chamada doutora Roberta, que eu estava com um atraso de 16 dias, mas que eu não achava relevante porque eu havia começado o tratamento de hipotireoidismo. E o médico havia me avisado que iria mexer com o meu ciclo menstrual. Ela falou, não, eu vou tratar você como uma gestante, sim, é relevante sim. E aí ela pediu um beta-HCG e me colocou no soro para hidratar, né? E aí no final do soro, né, que eu havia tomado, a doutora mandou eu direto para o consultório dela. E quando eu cheguei lá, ela me disse que tinham 2 novidades maravilhosas. A primeira que eu não estava com dengue e a segunda que eu estava grávida e muito grávida, porque o meu beta tinha dado muito alterado. E era a nossa Maria. E ali, né, eu já com quase 8 semanas de gestação dela, aí o Senhor tinha nos dito que nos daria a filha da promessa, que era Maria. E nós fomos a uma feira de gestantes, né? E com 8 semanas lá nós descobrimos, Deus quis confirmar, né? Que era a nossa promessa, que era Maria. E o médico descobriu com 8 semanas que eu estava gestando uma menina, né? E aí nós fomos muito felizes, né? Muito gratos a Deus, essa nossa princesa, né? Que é muito especial para nós. Que é assim,
ela é motivo de gratidão a Deus todos os dias na nossa vida. Né? E um ano depois Deus foi confirmar o milagre. E aí a gente um dia fértil, achando que não ia acontecer, engravidamos do João. Né? 7 dias após eu já fiz o quantitativo e já estava lá o nosso João. E assim, como o Elton disse, né, no início não foi fácil, a adaptação, tudo isso. Mas na graça de Deus a gente conseguiu, né, chegar aqui aos 12 anos, a nossa filha já vai fazer 8 anos, já é uma moça, né, já me ajuda muito, já é muito responsável, né, uma menina muito temente a Deus. O João Pedro também diz que vai ser sacerdote, né, João? O João celebra a missa todos os dias, né, porque eles veem o exemplo que a gente tem em casa, né, de rezar, de pedir ao Senhor, né, toda a providência em tudo. Na nossa casa a gente pede a providência do Senhor, a gente pede que Ele venha prover todas as coisas. E é assim que o Senhor, né, faz na nossa vida, na nossa história. Eu digo para vocês, vale muito a pena ser de Deus, criar uma família segundo o coração de Deus, né? E a gente busca isso todos os dias, na vida de oração, na vida em comum, na vida comunitária, que nos ajuda muito, que nos faz crescer muito, né, na vida com os irmãos. Então, assim, vale muito a pena. Esse é um pouquinho da nossa história, um resumo, né? E é uma alegria poder partilhar com vocês um pouquinho da nossa história. E lembre-se, a melhor e maior herança que você pode deixar para os seus filhos é o seu testemunho. Testemunho de família de Deus, testemunho de pai de Deus, de mãe de Deus, de servo de Deus. Então não se preocupe com aquilo que o mundo pode oferecer. Não se preocupe com o material, com o externo. Se você for fiel, se você for obediente, Deus vai entrar com a providência. Sempre foi assim na nossa família e eu creio que vai ser assim também na sua família. Louvado seja Deus, não somos uma família perfeita, temos muitas indiferenças, problemas, como toda família tem, conta para pagar, carro que dá defeito, colégio, mensalidade atrasada, tudo que sua família tem, a nossa família também tem. A única diferença é que nós encaramos e vivemos tudo isso confiando na providência de Deus e sendo obediente àquilo que é a vontade de Deus. Louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa, minha companheira, minha parceira. Louvo a Deus pela Maria Eduarda, pelo João Pedro, que são filhos maravilhosos, que merecem realmente todo o nosso amor, todo o carinho. E que você possa também valorizar e amar os seus também. Aquele que Deus te confiou. Talvez não seja uma família perfeita, talvez não seja aquilo que você tenha sonhado. Mas é a família que Deus sonhou para você. Então que você valorize e ame a sua família, pois vale a pena ser família de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que o nosso testemunho possa chegar até o seu coração, até a sua família e gerar frutos de santidade, gerar frutos de paz e de harmonia no seu lar. Foi uma alegria poder partilhar um pouquinho da nossa família, da nossa história com vocês e até breve ou uma outra oportunidade, se assim for possível. Amém? Quer falar alguma coisa, filho? Não? Então tá. Deus abençoe a todos, fique com Deus, que a Sagrada Família de Nazaré abençoe a sua família e a nossa família. Amém? Família que reza unida, permanece unida. Tchau, gente.